Eu sou o Luiz, esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. Hoje eu tô aqui num lugar muito especial, numa feira de retro games nos Estados Unidos, na cidade de Portland, que é onde eu moro. Desde 2020, do comecinho de 2020, que não tem uma feira de retro games aqui. Então essa daqui é muito especial, vai estar muito cheia nas redes sociais. Várias pessoas combinando de vir aqui, inclusive personalidades do mundo dos retro games. Metal Jesus Rock, John Hancock, John Riggs, enfim. Vários nomes prometeram que vai estar aqui, vamos conferir se de fato eles vão estar. Eu sei aqui que eu tô com o coração batendo forte, muito, 2 anos sem vir numa feira, então vamos ver o que tem de legal, vou mostrar cada detalhe aqui para vocês. E o que eu vou mostrar agora aqui para vocês também é uma lista, eu fiz aqui uma lista de 20 coisas que eu estou procurando nessa feira para ser de fato uma caçada. Eu selecionei aqui alguns itens raros, alguns itens mais obscuros. Vamos ver se eu vou dar sorte aqui. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é essa lista que eu trouxe. E claro, vamos começar a passear nessa feira sensacional. Vamos lá. Essa daqui é a lista de itens que eu trouxe. Eu selecionei 20 aqui de coisas que eu estou procurando há bastante tempo. Tem consoles aqui, um Virtual Boy, que é um item que eu não tenho na minha coleção. Um Sega Genesis, uma edição que tem do Streets of Rage. A última vez que eu vi esse videogame para vender foi nessa feira que eu vim aqui. E outras coisas aqui, acho que o que eu mais quero dessa lista é o que está em 20º lugar aqui, que é o Castlevania Legends, uma versão completa para o Game Boy. Então vamos lá, vamos ver se eu vou ter sorte de achar esses itens aqui. Bora começar a passear pela feira. Primeiro eu vou dar uma geral para vocês aqui, para vocês conhecerem. É um espaço aqui no hotel que fica aqui na cidade de Portland, né, num saguão aqui do hotel, numa área de exposições. Essa feira aqui, ela chama Swap Meeting, que swap em inglês é troca. Ela foi originalmente concebida para ser uma feira de trocas de jogos, né, para as pessoas trocar, mas ela cresceu e ela acabou se tornando aqui uma feira de venda, né? As pessoas vêm, montam aqui os seus espaços e acabam fazendo aqui uma sessão de venda. E tem, como faz 2 anos que não tem uma feira, tem uma demanda reprimida aqui, né? Tá todo mundo bastante empolgado para poder fazer. É uma parceria, essa feira é uma parceria de uma loja que tem aqui em Portland, que chama SideQuest. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre a SideQuest, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, com a Portland Retro Game Expo, que é uma grande feira que tem aqui no mês de outubro, né? Então eles se uniram para fazer essa feira hoje aqui. Então vocês estão vendo como que não é um espaço tão grande assim, mas enfim, tem bastante coisa, né? Tem várias opções. Vamos começar agora aqui a passear em mais detalhes, vamos lá. Essa aqui é a entrada da feira, ela começa por aqui. Vamos ver já aqui a primeira barraca, eu tô vendo que lá atrás tem alguns consoles. Vamos ver se eu acho o meu Sega Genesis Streets of Rage ou um Virtual Boy. Mas logo de cara aqui eu peguei já uma cesta aqui com vários jogos de Nintendinho, ó, todos na caixa. Depois eu vou olhar aqui com mais detalhes aqui, que tem um Atari 2600 aqui. Tem bastante jogos, vocês veem que os jogos ficam nessas caixas de plástico aqui. Ó, tem jogo de Saturn, jogo de Mega Drive, de Sega CD, enfim, tem bastante coisa. E aqui tem alguns consoles, olha lá que legal, um Master System na caixa, muito lindo, super bem conservado. Tem aqui um TurboGrafx, que também é um item que é difícil de achar aqui. Ali tem um Genesis, ó, a versão do Sonic do Genesis, mas não é a versão que eu estou procurando, do Streets of Rage. Mas vamos ver, vou continuar a minha busca aqui, ó, bastante jogos de Genesis aqui, deixa eu passar devagar para vocês conseguirem dar uma olhada no que eles têm aqui. Só para vocês terem uma ideia de preço, né? Esse Sonic 3D Blast aqui, $50. O da Tartarugas Ninja, o Tournament Fight, $50 aqui também. Enfim, assim que possível eu vou mostrando os preços para vocês aqui. Olha que legal essa área que você pode jogar videogame, né? Alguns consoles com as TVs prontas aqui, bem legal. Tem um campeonato, eles vão marcar a pontuação, bem interessante. Vamos continuar passeando, andando por aqui. Além de videogame, a galera vende tudo que é relacionado a coisas nostálgicas aqui, né? Então olha que legal esse brinquedo do DuckTales, muito interessante. Aqui revistas de videogames também, bastante coisa, luz, controle, enfim, tem de tudo. E aí tem essas cestas, né, que eles vendem então por aqui, um jogo por $6 ou 2 jogos por $10. Aí tem uma cesta aqui, ó, cheio de jogos de Game Boy. Aqui pro lado uma parte também de Famicom, 1 por 6. Depois isso aqui dá para dar uma fuçada muito legal, né? Uma área que dá para você achar itens aqui para completar a coleção.
Aqui do lado, ó, você vê nessa parte aqui muitos jogos de Xbox, coisas de Nintendo Switch. Aqui tem bastante coisa legal. Dá para passar um dia inteiro aqui na feira, né? Tranquilamente. Para você conseguir olhar tudo isso que tem, vai um dia tranquilo aqui. Se não, até mais, porque tem, dependendo do seu gosto, tem todas as coisas que você imagina aqui de colecionáveis. Ó, que legal, tem alguns action figures também do World of Warcraft. Bem interessante também. Vamos lá, vamos continuar passeando. Bom, aqui eu já dei sorte nessa procura, tô vendo vários consoles legais que eles têm ali, e eu já achei aqui um dos consoles que eu tô vindo procurar, que é o Virtual Boy, que tá desse lado aqui. Pá! Outros consoles, já vou olhar o preço ali, deixa eu só dar uma esvaziada aqui que eu já vou olhar o preço de como é que tá aqui. Aqui ó, Nintendo 64, muita coisa linda aqui, vamos ver um pouco dos preços aqui. A bazuca aqui do Nintendo 64 tá $150. Aquele Super NES, Super 7 lá em cima, $350. Aqui um Nintendo 64, bonitão também, $300. Esse aqui do Nintendo 64, essa cor linda aqui, dele, Watermelon, tá $500. Essa é uma cor difícil dele de achar. Então, para vocês terem uma ideia de preços. E aqui é legal, é uma área só com jogos que são jogos certificados pela WATA, né, que é uma das certificadoras de jogos. Tem vários títulos interessantes aqui. Não estou vendo o preço, não sei se esses jogos estão à venda ou se eles são simplesmente para exposição. Acho que estão à venda. Aqui, ó, jogos de Super Nintendo, Turtles in Time, né, um jogaço, a caixinha está muito bem conservada, $400. Esse é um jogo que ficou muito caro. Super Ghosts and Ghosts, $125. Legends of Zelda, quanto está isso aqui? $275. Enfim, tem muita coisa. Ó. Lá embaixo também jogos de Nintendo 64. Bem recheada essa parte aqui, deixa eu explorar um pouco mais. Isso aqui eu tenho que mostrar para vocês, que olha que animal esse Vectrex, né, esse videogame fantástico aqui, coisa linda, ele tá $650, mas muito legal, um videogame super raro, difícil de achar. Esse monitor da Sony aqui, ó, coisa linda também, é uma pena que a imagem vocês estão vendo com esse risco, mas ela é linda, ela é muito legal, tá o Nintendo 64 ligado nele aqui, espetacular, muito bonitinho esse monitor. E aí vários consoles aqui, ó. Então para vocês também terem uma ideia de preço, um 64 Luz, $95, aqui um PlayStation 2 prateado, $90. Então os videogames Luz, eles estão com um preço legal, aqui alguns jogos de Neo Geo, $365, esse daqui. Que mais que tem aqui? Outro Nintendo 64, $95. O Neo Geo X, né, aquela versão dele que foi lançada mais recentemente, que é um emulador, $375. Master System Luz, $125. Enfim, essa parte aqui tem bastante coisa legal. Passando aqui para o lado, ó, tem algumas coisas interessantes também. Um Dreamcast lindão, $620. Está muito bem conservado. A caixa parece nova. E aqui tem bastante outros jogos também. Um Game Boy que parece novo também, $700. Mas ele tá aqui, como dizem aqui, em condição mint, né? Tá espetacular aqui, bastante coisa legal nessa loja. Olha que legal esse negócio do Mario, né? Um telefone do Mario, $170. Coisa linda, cara. Isso aqui é super raro, super difícil de achar. Bem legal esse espaço aqui. E eles têm uns consoles lindos. Esse Super Nintendo, a caixa tá perfeita, tá por $1.100. Tá maravilhoso isso daqui. Esse Nintendo também, é Nintendinho, $600, caixa maravilhosa. E olha essa caixa desse Jaguar aqui. Tirando esse pequeno detalhe que tá aqui, que não dá nem pra ver, ele tá como novo. Parece que nunca foi tirado da caixa aqui, tá? $800. Demais, sensacional. Essa barraca aqui, né? Esse vendedor, ele tá com uma das coisas mais legais aqui da
da feira até agora. Me impressionou bastante. Bom, com 10 minutos aqui na feira, eu já fiz uma primeira aquisição que não estava na minha lista. Mas olha aqui que eu achei esse jogo, um Tartarugas Ninjas, a versão do arcade para Jaguar. Olha que coisa maravilhosa, eu fiquei empolgadíssimo na hora que eu vi. É um jogo que eu, claro, quero jogar para ver como que ele desenvolve no Jaguar, né? Mas pronto, 10 minutos de feira, já carimbei aqui minha primeira aquisição e depois eu vou botar um pouquinho do gameplay no final do vídeo para vocês verem como que é. Vamos lá, vamos seguir. Achei outro espaço aqui muito legal também, com vários jogos bons, esses jogos do PlayStation, nessas caixinhas, né, que são maravilhosas. Essa capa aqui do Primal Rage é fantástica, tá? $79. Muito legal que também é um PlayStation, também caixa linda, linda, linda. $199. Esse aqui achei um preço legal, pelo estado dele, que tá maravilhoso. Xbox, essa versão do Halo, $1.500, mas também a caixa tá nova, parece que nunca foi tirada aqui. Sensacional, vamos ver o que mais que tem pra cá. Esse Famicom Mini, $145. Esses minis estão ficando cada vez mais caros, né? Aqui alguns portáteis, um Game Gear por $189, um Lynx por $199. E eu tô vendo bastante coisa de Jaguar, né? Já mostrei pra vocês que eu peguei um jogo independente, né? Um hack do Tartarugas Ninjas pro Jaguar. Mas tem bastante coisa aqui, ó. De geral na feira, eu tô vendo muita coisa do Jaguar e é legal, né? É legal pra valorizar esse videogame tão obscuro. Vamos lá, vamos continuar o passeio. Essa barraca aqui tá legal porque tá muito fácil de ver preço dos jogos, né? E eu achei preços bons aqui. Jogos de Nintendinho na caixa, né? Aqui é o preço em dólar. Eles estão legais. Você comprar um Top Gun por $20 na caixa, acho que é um preço bem justo aqui, ó. Street Fighter, $20, a caixa tá detonada, mas é legal para vocês terem uma ideia. Vários jogos de Nintendo 64 ali. Então tá muito visível. Eu sei que vocês têm curiosidade de saber os preços, então aqui dá pra matar essa curiosidade e eles têm muitas coisas legais, jogos de Master System aqui, ó, tem vários títulos também, bastante coisa de Genesis, de Mega Drive aqui, ó. Então vou passar aqui mais devagar para vocês conseguirem ter uma ideia do preço de cada um dos jogos. Olha quem eu achei aqui, Metal Jesus Rocks. Hi Metal Jesus, how are you? How are you doing? I'm doing good. Hey, nice to finally meet you in person here. As I told you, I have a YouTube channel in Brazil, Retro Gamer Brazil. Did you fly from Brazil to here? No, I live in Portland. Okay, I was saying, that's a long flight. It's a long flight, yeah. It's almost 24 hours door to door. I've looked into flights there. Actually, I was going to Really? go to São Paulo? Yes. Is that right? Yeah, Yeah. so you guys have a retro gaming expo there. Exactly, yeah. Yeah, and it was like 23-hour flight from Seattle. I was like, It wow, is. that's Yeah. not messing around. It's I'd far love away. to go. Yeah. I'd love to go. But luckily I live here and I'm a big fan of you. Yeah, your channel was an inspiration for me to do cool. my channel. Well, thank you. Yeah, so if you can say hello to the Brazil. Hello in folks. Brazil. You guys know metal music, man. You know metal music and also retro games. So I want to come someday. Yeah, it will happen. Which is your favorite band in Brazil, like metal band? You like Sepultura? Well, I was going to say Sepultura is from Brazil, right? Yeah, so yeah. I mean, back in the '90s, the album Arise, Chaos Wow. AD. Yeah. I mean, I listened to those for years. Yeah. Arise is still, I think, one of the best thrash One of the albums best ever ones. made. Yeah, You know. it's my favorite one by far. Yeah, definitely. All right, good stuff. Okay, thank you. Nice Thanks a lot. meeting you, man. Nice Have a good meeting one. you. Bye bye.
Olha que coisa maravilhosa que eu achei aqui, esse Commodore 128. Que item fantástico aqui. Nunca tinha visto um desse para vender em lugares assim. Muito legal. E para aqui também, ó, tem alguns jogos, alguns brinquedos aqui, ó, bem interessante também. Mais um home computer aí da Texas Instruments, é um dos microcomputadores, retrocomputadores mais icônicos que existem. Então é isso, quando você olha, né, em lugares bem escondidos assim, você consegue achar algumas coisas bem legais. Como eu falei que tinha algumas celebridades aqui do mundo dos retro games, esse é o John Hancock, cara, muita gente boa, muito legal. Ele fez um vídeo para falar da terceira geração para mim. Hey John, how are you? I'm doing great. Yeah, say hello to the Brazilian folks that really like your job, that appreciate what you do. Hello, this is Immortal John Hancock, and I just welcome all Brazilian fans. And the country of Brazil seems amazing. I'd love to visit it someday. It seems like an amazing gaming culture, and I just really appreciate all the support. Thank you so much. Thank you, and you should go. You'll be very welcome there. So, Thank you. See you there. Bye bye. E ele tem aqui um lugar que ele, né, vende algumas coisas aqui. Isso aqui é bem interessante. Ele tem um homebrew que ele fez para o Atari 2600, que tem ele no jogo, né? Eu tenho esse jogo, eu comprei da última vez que eu vim aqui. Vou deixar aí um pouquinho do gameplay para vocês darem uma olhada. Ó, essa barraca aqui nessa loja vale a pena mostrar, eles têm algumas coisas legais. Essa caixa aqui do Nintendo 64, essa maleta, né, por $120. Eles têm jogos de Neo Geo AES, que não é simples de achar. Esse aqui, que é dois jogos muito legais na verdade, né? O NEM 1975, tá aqui $299, e o Cyber Leap, que é um dos meus jogos favoritos aqui, $399. Eles têm bastante coisas legais aqui também de Super Nintendo. Olha esse Castlevania 4, tá? A condição dele tá espetacular. 279, enfim, dos espaços aqui das lojas com coisas mais legais que eu achei aqui, ó. Tem jogos de 32X, tem jogos de TurboGrafx também aqui na caixa, muito bem conservados. Ó, esse Soldier Blade, acho que é um dos jogos mais raros que tem de TurboGrafx, que dá pra ver pelo preço aqui, né? $1.199. Jogos de GameCube aqui também. Enfim, bem legal esse espaço. Eles têm essa estátua do ET aqui que é show de bola. Mais um nome muito legal aqui da cena dos retro games, aí, John Riggs, um dos caras que eu mais gosto, super simpático. O canal dele é muito legal. Tá cheio de gente aqui, então agora eu não vou conseguir chegar perto dele. Mas ele tá vendendo algumas coisas interessantes aqui, né? Como essas máquinas de arcades. Tem ó, essa do Miss Pac-Man, do Pac-Man ali. Muito legal também. Aqui um projetor ali que fica bem legal para projetar os jogos na TV também. Enfim, ele tá com o espaço dele aqui. Um cara muito legal. Vou tirar uma foto com ele daqui a pouco, dar uma tietada aqui nele. Olha que alucinante essa parte aqui que eu achei, com todos esses modelos do Nintendo 64, né, com modelos sabores ali, com essa versão do Pikachu aqui que tá luz, $300, mas bem legal, né? Esse aqui, o Jungle, que eu acho maravilhoso, $180, o dourado aqui $150, esse aqui $250, 225, bem legal aqui, hein? Muitas opções interessantes de Nintendo 64. Achei uma outra loja aqui que chamou a atenção bastante pela oferta que eles têm de jogos de Game Gear. É difícil achar tanta coisa de Game Gear assim como eles têm aqui, bastante coisa legal. Tem uma outra parte ali que eu já vou mostrar para vocês, com alguns jogos mais raros, né, mas muito interessante, assim, parece que eles devem ter comprado alguma coleção de Game Gear. Aqui são os mais raros que eu falei para vocês. Então Spider-Man, X-Men, que está $750, o Defenders of Oasis, um jogo também bem difícil de achar, $500, o Sonic Labyrinth por $600, enfim, tem muita coisa interessante aqui, ó.
Vampire Master of Darkness, que é o Castlevania do Game Gear, $300. Battletoads, que é outro jogo super legal, $350. Enfim, um lugar aqui diferente. É uma pena que eles não têm o Mega Man, que é um jogo super raro do Game Gear, que faz tempo que eu estou procurando. Eu nem coloquei na minha lista aqui, porque eu já desisti de achar esse jogo. Mas sem dúvida alguma, dos espaços mais legais que eu vi aqui na feira. Achei um outro lugar aqui cheio de coisas raras, legais, principalmente de consoles. Eles têm muitos consoles Luzi, né? Por exemplo, esse Nintendinho aqui, $85. Tem o Master System aqui por $100. Um Jaguar animal ali, lindão, por $500. Tem um monte de Famicom aqui, esses daqui completos na caixa por $100. Esse daqui tá virado para cá, né? $100 também. Aqui eles têm vários Super Nintendos também, esse aqui $160 também. A caixa tá super bonita. Vamos ver o que tem mais pra cá. Olha quanto console Luzi que eles têm. Genesis 3, $50. Essa versão aqui do Famicom Top Loader por $120. Um Genesis Luzi aqui, $350. Olha a quantidade do GameCube dessa versão laranja que eles têm aqui. Estão todos $200. Ele deve ter aqui pelo menos uns 10, 12, até mais, né? Um Nintendo 64 aqui por $85, mais aqui o Nintendo Sabores 230, o 64. Olha aqui o JVC XI, que ele é um Mega Drive com um Sega CD, $400, um Luz, um Saturno lindão aqui também por $160, outro Saturno aqui por $100, muito legal, um Panasonic 3DO, 160, um Famicom por 70, e olha que legal que ele tem ali. Um TurboGrafx também num estado absurdo de bom, $250. O Megajet, que eu fiz um vídeo recentemente no canal falando sobre ele, nunca tinha visto um assim na natureza, por $500, uma versão Luzi, 400. E aqui o GameCube na caixa por $300. Muito legal, vários itens super raros, super difíceis de achar nesse espaço aqui. Achei mais um espaço aqui com várias coisas legais. Aqui eles têm muitos jogos de GameCube, de PlayStation, de Xbox, que são jogos que não são tão fáceis de achar, né? Tipo esse Pokémon, o Gale of Darkness por $180, o Resident Evil Nemesis, né, o 3 por $110. São jogos que em lojas a gente não acha tão fácil aqui. O Silent Hill 3 aqui também por $150. E aqui eles têm muitos jogos bons de PlayStation, né? Esse daqui, o Ray Storm, que é um jogo raríssimo, super complicado de achar, $750. Clock Tower também, $400, um jogo que eu acho muito legal. Meu, tem muita coisa aqui, é o melhor lugar que eu achei até agora para jogos dos consoles em CD, né? Resident Evil Survival, $70. Que mais tem aqui? Alguns jogos de Dreamcast, tá com reflexo aqui, mas dá para ver que tem algumas coisas legais também. Enfim, um espaço muito interessante ali, ó. Eles têm um jogo que eu fiquei tentado, que é o Return of the Joker do Nintendinho, mas infelizmente ele tá sem o manual. Eu queria comprar um completo desse daqui. Então, só para recapitular, essa foi a lista aqui que eu fiz dos itens que eu tô procurando. Não dei sorte, não achei quase nada, a não ser o primeiro da lista, que é o que eu mais queria, que é um Virtual Boy. Finalmente eu vou me render para esse console, ele tá lindo, tô mostrando agora aí para vocês dentro dele como ele tá. E além do Virtual Boy, eu achei também o jogo, eu tinha visto um ali que estava sem manual, e eu achei essa cópia aqui dele com o manual, tá lindão, um dos jogos que eu mais gosto do Nintendinho, então eu tô super feliz. Essa aqui foram minhas duas grandes aquisições aqui da feira, mais o jogo das Tartarugas Ninjas pro Jaguar, que eu tô desesperado para jogar. Então, cumpri aqui, número 1 da lista,
foi sucesso, minha caçada foi bem sucedida aqui. E assim termina a minha visita aqui na Portland Swap Meeting, essa feira sensacional aqui da cidade de Portland, nos Estados Unidos. Estou bem feliz que eu achei o item que eu mais queria aqui da minha caçada, agora não vejo a hora de chegar em casa e botar ele para funcionar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui, podem esperar que vão vir muito mais vídeos como esse de caçada nas lojas de retro games aqui da região que eu moro. Um grande abraço para todos vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.